Olá, jovem! Dessa vez eu gravei uma sessão de terapia para você ver como é que é. Aproveita, se inscreve no canal, porque isso aqui é uma documentação de jornada e o nosso papo sempre tem continuidade. Tô te ouvindo também. E aí? E aí, essa pergunta ela é meio difícil, né? Ela tem várias respostas. Deixa eu pegar uma água rapidinho. Eu cheguei naquela fase que eu sempre me enrolo, né? Aquela instabilidade, como se eu tivesse que entrar pro tudo ou nada, né? Mas eu não fiz nada produtivo. Como eu tô sozinho, eu tô sendo bombardeado por notícias ruins, né? A gente fica ouvindo notícia de guerra, a gente fica ouvindo notícia de caça a imigrante, fica ouvindo notícia de brasileiro que morre na gringa. Então, assim, toda todo o meu pertencimento se conecta com esse tipo de notícia e eu fico me sentindo mal. Aí bate saudade de casa, aí minha avó me ligou e tipo. Eu ia usar a palavra medo, mas eu acho que é mais receio do que medo. Porque assim, eu me conheço. Se chegar no ponto de eu estourar, eu vou embora e tipo, foda-se, tá ligado? Um jeito depois de voltar, não sei. É chato, né? Ter que ficar administrando esse tipo de problema, sabe? Mas assim, sabe o que é curioso? Quando eu saí de casa, eu vim preparado pra guerra, né? Eu vim com essa mentalidade de se der tudo errado eu vou ter que viver de escassez e vou ter que extrair o máximo possível desse ambiente. Só que nesse meio tempo eu tive que mudar a minha forma de pensar e construir a ideia de casa aqui. E quando eu finalmente me sinto pertencente ao meu lugar, o conflito externo surge, né? Tipo assim, eu saí de um lugar que eu me sentia pertencente. Vim pra cá, passei por toda essa transição, agora eu pertenço aqui. E agora, o lugar que eu me sinto pertencente tá em guerra contra mim mesmo e contra as pessoas de fora. Aí eu volto até aquela sensação de estar perdido. Queria fixar minhas raízes aqui. Quando eu consigo, o solo cede. Eu nunca vi a possibilidade de construir nada concreto aqui. As pessoas tendem a ver a economia como uma coisa muito sólida. Eu vejo ela como uma abstração muito infiltrada nas nossas vidas. Eu confio muito mais numa árvore que eu vejo e a árvore está dando frutos do que na oscilação de câmbio. Eu não consigo entender por que as pessoas levam isso tão a sério, né? Estabilidade ela é uma abstração também. Então por isso que o meu sonho sempre foi investir em uma coisa concreta, por exemplo, uma casa, uma fazenda, alguma coisa que eu pudesse extrair do solo qualquer outra coisa que eu precisasse para minha vida, né? Entende? Que eu consigo confiar na natureza, mas eu não consigo confiar na abstração humana, entende? E aqui eu tive que confiar 100% na abstração humana e depender desse sistema, entender esse sistema, aprender como as coisas funcionam e do lado mais fraco da corda, né? E assim, eu não é me colocando em papel de vítima, porque, cara, eu não gosto de me puxar pra vítima nesse sentido, porque eu já sabia que ia ser difícil. Eu já vim pra cá preparado pra uma coisa difícil, né? Só que cansa, tem uma hora que cansa de você falar, pô, tô dando murro em ponta de faca aqui o tempo todo e tô sozinho e tal, sacou? Então é mais um cansaço. Não é uma vontade de desistir, não. É um cansaço mesmo, assim, tipo, me sentindo exausto. Eu não quero me colocar no papel de vítima, mas eu não posso me aceitar como um protagonista do vitimismo. Eu prefiro ser a pessoa que está lutando. É um tipo de visão que me traz um pouco mais de controle, talvez. Que é o que me falta muita ação. Até porque, assim, foi uma escolha minha estar aqui e se eu passar esse tipo de mensagem, tem, apesar de eu ter poucas pessoas que se preocupam comigo da forma que eu entendo como uma forma saudável, né? Essas pessoas elas estão distantes. Os problemas que eu tenho, eu sei que no fundo eu tenho esses problemas porque eu sei como eu vou resolvê-los, mas eu não tenho a força ou a força de vontade para chegar e começar a resolver os meus problemas, entende? É essa falta de atitude que está me incomodando. Não é a questão de eu estar
na situação que eu estou. É que eu sei como resolver, mas não tenho forças para chegar lá e resolver. Aqui é um país capitalista de livre mercado, então a oferta e a demanda é o que dita a economia. Então, se você tem uma grande demanda por direitos, né, isso vai movimentar uma certa economia. Então, a gente fica aqui 5, 6 anos por uma coisa que eles conseguiriam fazer em 2, 3 meses. Fato, eles conseguem resolver isso. Então, eu me sinto um prisioneiro aqui. Eu me sinto um prisioneiro. Um prisioneiro que pode ir ali fazer foto no Instagram e mostrar que tá tudo bem, né? Que é uma prisão muito bonita, muito bela. Mas eu tive a oportunidade de viajar em quase todos os estados aqui por conta do meu trabalho. Então já fui para a borda do México, já fui para a borda do Canadá. Quando eu cheguei nessas duas bordas, minha vontade era de cruzar mesmo, assim, de falar, cara, eu quero ir além. E eu olhava assim e falava, cara, mas só tem deserto para um lado e por outro lado só tem um rio, né? Lá de Detroit você só vai ver o rio e no México só vai ver o deserto. Mas eu ficava, cara, eu quero cruzar essas bordas. Eu quero, muito. Então, quando eu comecei a pegar o avião e voar dentro do país, eu falei, cara, essa aqui é a maior prisão do mundo. Né? Eu tenho liberdade para andar aqui dentro para qualquer lugar. Agora, se eu passar, eu não posso voltar. Esse pensamento ele tem me acompanhado já tem assim uns 5 anos, que era o que mais me conectava com a minha avó, que ela foi muito presente na minha infância, né? Aí ela começou também a entrar nessa vibe, aí começou a trazer lembranças e aí meio que a gente esqueceu tudo de problema e começou a ficar falando dessas coisas, nossas percepções, né? Da minha percepção quando eu era criança e como eu tô agora. E aí quando eu falei pra ela, vó, já tô com 35 anos, aí acho que caiu a ficha dela. Que ela falou, cara, a lembrança que eu tinha de você era só de quando você era pequenininho e tal. Aí, cara, aí eu meio que meus olhos já começaram a ficar mais assim, né? Já começaram a lacrimejar e tal. E aí quando ela desligou, aí eu aí eu comecei a chorar mesmo. Eu falei, cara, não dá pra segurar não. Aí eu chorei assim, dei uma choradinha de uns 10 segundos. Mas foi uma coisa boa, não foi uma coisa ruim, sabe? Foi bem aquela parada que eu tava buscando mesmo, raízes, conexão, minhas origens. Foi um misto de alívio com esperança, sabe? Tipo assim, eu ainda tenho pessoas que se importam comigo de forma genuína, eu ainda tenho um lugar para voltar se eu precisar, mas também veio aquela questão de assim, colocar limite nas coisas, né? Porque o tempo da minha avó tá acabando, o meu tá acabando, dos meus pais tá acabando. Minha irmã também já não é mais uma criança, ela já tá adulta, tão adulta quanto eu. E a gente começa a pensar nessas coisas. Pensando também nas coisas que eu construí. Eu não construí muita coisa, apesar de ter adquirido uma bagagem muito boa. Mas eu não cheguei a construir nada concreto. E isso me decepciona um pouco, porque eu tive chances, muitas chances, mas eu preferi viver o agora. E eu usufruí, cara. Não me arrependo, mas fica complicado quando a gente usa a frase não me arrependo, mas coloca um mais, né? Talvez eu tivesse feito menos coisas por diversão, porque eu acho que eu estava com as companhias erradas. Eu fiz muita coisa que não era da minha vontade genuína mesmo, assim, chegar e falar, vou fazer. Mas eu não tinha percepção também, né? Então é isso que me deixa mais tranquilo, porque eu não me culpo porque eu falei, cara, realmente não sabia que era que eu estava sendo influenciado pelas outras pessoas, pelas outras companhias, né? Talvez se eu tivesse reduzido 1/3 dessas experiências, eu poderia ter usado essa energia para construir algo. Mas aí ao mesmo tempo, eu estou querendo construir algo e quando eu paro para olhar para mim mesmo e tento ver quais são as minhas necessidades, eu não consegui encontrar. Eu sempre começo coisas, elas são muito bonitas, muito grandiosas, muito legais, as pessoas se impressionam. E aí quando eu vou tocar o projeto, parece que o balão furou. A manutenção da realidade, ela é pesada. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de matar. Entende? Então eu não quero ser responsável pela morte de uma planta que poderia muito bem sobreviver se ela tivesse os cuidados adequados. E aí pela minha negligência eu vou lá e deixo... Aí isso me deixa muito culpado. Se eu souber que eu sou culpado por uma consequência ruim a outra pessoa ou a outro ser vivo, né? Eu tenho essa sensação de que o propósito da vida
a gente só vai descobrir quando morrer, nos momentos finais da vida. O único ponto de vista que a gente tem como referência é tudo que a gente já viveu. E quanto mais você vive, mais o seu ponto de vista muda, né? Então acho que quando a gente chega no final da vida, a gente descobre o sentido. Eu sou pessimista, cara. Eu sou muito schopenhaueriano, sabe? Eu acredito que a vida é sofrimento. E assim, quando a gente tem alguns momentos bons, é só pra você realmente se acostumar pra você sofrer de novo. Eu não sou cristão. Eu, na verdade, acredito em... Assim, eu sou espiritualista, mas, assim, numa perspectiva universalista. Por conta da ayahuasca, eu tive contato com múltiplas vertentes de religião e eu acabei pegando um pouquinho de cada coisa. Então, assim, eu pratico meditação, às vezes leio livro de budismo, às vezes escuto Corim de Fogo Reteté, busco orientação na Umbanda. Então, eu tento buscar o que conecta todas essas religiões, porque todas elas pregam a mesma coisa, mas com interpretações diferentes. Eu acho que o que une todas essas crenças é o amor. Todas elas pregam a questão do amor ao próximo e o amor a si mesmo. Eu acho que os orientais eles têm mais ainda essa questão do amor a si mesmo. O que me conectou muito com o budismo foi essa questão do ficar sozinho, que era buscar a centralidade. E eles falam muito sobre isso, sobre o equilíbrio, sobre você ser uma pessoa centrada, sobre os excessos, sobre a falta. A questão do conforto espiritual eu pego muito da Umbanda e do Espiritismo também. E quando eu preciso de esperança, eu busco a Deus, Jesus. São simbologias assim que eu vejo que tem mais a ver com a questão do milagre, né? Sim, ele é muito delicado. A minha visão de amor, todas as minhas visões de amor foram frustradas. Eu não sei o que é amar. Eu não sei o que é ser amado também. Talvez eu até seja, mas eu não sei interpretar o amor recebido. E por não saber interpretar como se recebe o amor, eu também não sei o que significa amar. Aí eu fico tentando buscar essa questão, tem para você amar ao outro, você tem que amar a si mesmo. Eu tenho batido muito nessa tecla, já tem uns 2 anos, vamos dizer assim. Tenho tentado me dar um pouco mais de atenção, sabe? Mas eu ainda sinto que eu me negligencio muito. Eu não tenho essa iniciativa de chegar e falar, pô, vou fazer alguma coisa. E se eu levantar e falar, vou fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Fiz absolutamente nada, 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 nada. Isso, sim, tá me deixando chateado com o tempo perdido, sensação de tempo perdido, né? Porque eu não tenho um propósito. E eu não consigo encontrar um. Eu não consigo encontrar um propósito. Isso é uma coisa muito séria, cara. E eu queria muito ter essa força que eu tenho para os meus objetivos para alcançar o meu propósito. Eu não sei qual que é o meu propósito. Aí comecei a estudar esse negócio de Ikigai, né, também, que os orientais usam muito para você tentar encontrar seu propósito de vida. Comecei a desenhar aquele monte de círculo lá e não cheguei numa conclusão. E é tão complicado que quando eu olho para as outras pessoas parece que eu sei a solução de tudo. Mas quando eu olho para mim eu não consigo imaginar uma solução para nada, a não ser que eu esteja sob pressão, sabe? E aí eu fico pensando, porra, que liberdade é essa que eu tenho? Se eu tenho que estar sendo sempre pressionado para poder conseguir resolver alguma coisa e assim, nunca é por definitivo, né? Sempre por um certo tempo. Sabe o que é engraçado? Assim, quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha muito uma presença comigo que eu chamava de lobo. Quando eu estava num momento muito instintivo, vinha essa presença. Agora que você falou do instinto, eu conectei. Acho que eu encontrei a resposta hoje, depois de anos. E ele assumia. Inclusive, quando eu escrevia, eu assinava com uma forma de linguagem me referindo ao Léo. E era o lobo falando. Falava, o Léo é um frouxo, o Léo é isso, o Léo é aquilo. Eu queria muito encontrar isso, cara. Eu não sei se eu integrei ele ou se ele sumiu. Você acha que ele está escondido em algum lugar? O Jung mesmo coloca, né, que uma das formas do inconsciente se expressar é como um lobo.
Pois é, esse lobo ele sempre foi solitário. Ele sempre foi um lobo solitário. Já tentou uivar pra lua pra ver se alguém responde? Você acredita que eu já fiz isso? Eu já... Sabe o que eu acho que o seu lobo mais precisa? Ah, De uma fêmea. eu também acho. Mas eu tenho um grande problema. Se eu começar a criar minha matilha, eu vou estar criando responsabilidades que eu não quero assumir, né? Você acha que o propósito é o meu medo? As coisas que eu nego geralmente são as coisas que eu preciso, né? Mas isso sempre foi uma prioridade na minha vida e que sempre me levou à ruína ou à frustração. Então eu comecei a mudar a forma de relacionar. Comecei a procurar amizades em vez de relacionamentos românticos. Entende? Por quê? Porque é uma forma de eu praticar a convivência, entender o respeito, respeitar o próximo, de receber o respeito de volta, sem ter o interesse de dominância. Eu não queria me submeter à parte instintiva, que estou tentando evitar isso, porque eu sei que isso tem consequências muito chatas. E eu estou tentando mudar esse padrão porque eu identifiquei esse padrão. Se eu me relacionar com a pessoa sexualmente, isso traz uma série de consequências que eu tenho certeza que eu não estou preparado para lidar ainda. Mas assim, é um dos problemas da minha vida, da prioridade. O que mais me deixa triste é o fato de eu ter perdido tempo. Eu estava esperando alguma coisa e essa coisa nunca veio. Eu não sei nem o que era que eu estava esperando. Esperar não parece muito uma forma de birra. Me parece mais uma forma de confusão. Eu vou ser sincero, eu espero a mão de outra pessoa, mas eu tenho consciência de que eu tenho que puxar isso pra mim. E talvez eu esteja nessa transição de trazer essa responsabilidade pra mim. Mas para eu trazer essa responsabilidade pra mim, eu tenho que entender as minhas necessidades. Mas é difícil demonstrar amor em uma sociedade que não está preparada para receber esse amor, né? Então, assim, eu tenho muito a oferecer, muito mesmo. As pessoas não estão preparadas para receber isso tanto? Ou será que eu não estou preparado para... Porque, assim, né, é fácil botar a culpa nos outros, mas eu não estou preparado para reduzir essa minha quantidade de afeto também, né? Talvez seja por isso, até por isso que eu tenha me isolado, para poder realmente me proporcionar a chance de me dar esse amor. Curioso que toda vez que a gente fala de amor, eu trago recompensa. Geralmente material. E por que eu associo esse sentimento à recompensa, né? Talvez seja por isso que eu tenha tanto nojo do capitalismo mesmo. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Sabe um dos medos que eu tenho? E se ele é a sua sombra, o que você ouviu também? Aí chega o momento do silêncio, porque talvez é uma parada que eu não queira confrontar agora. Mas eu vou Aqui nós chegamos no final da nossa sessão de psicologia analítica e foi bem pesada. Porém, queria te pedir encarecidamente para que você se inscrevesse para poder acompanhar os próximos episódios da minha documentação de jornada. Beleza? Um beijão. Se cuida!